o estudo da principiologia do orçamento público, né, do sistema orçamentário público. Nós havíamos falado, até então, do princípio da unidade, da totalidade, da unidade de caixa e do princípio da universalidade, que são princípios correlatos, são princípios que, em suma, eles falam que o orçamento deve conter todas as despesas, deve ter todas as receitas, deve ter todas as receitas e despesas de todos os órgãos. O orçamento é uma única peça para todas os órgãos, pessoas jurídicas e poderes do poder público daquele ente federativo, e todos os valores estarão ali constantes. Agora nós vamos estudar o princípio do orçamento bruto. O princípio do orçamento bruto, ele vai nos falar que as receitas e despesas constarão do orçamento pelos seus totais, vedados quaisquer deduções. Impede, portanto, a inclusão apenas do saldo positivo ou negativo resultante do confronto entre as receitas e as despesas de determinado serviço público. Então, por exemplo, vamos pegar o serviço de água, o serviço autônomo de água e esgoto, que faz o saneamento básico e o fornecimento de água para a população. Nós não vamos colocar no orçamento só o que foi a parte positiva, o saldo positivo, mas todas as receitas e todas as despesas. Isso quer dizer, então, que nós estamos falando de um orçamento bruto. Isso está previsto no artigo 6º da Lei 4.320. Então, não há aquela conversa, né? Vamos compensar aqui alguma coisa. O princípio da anualidade é o artigo 165, o inciso 1 e 2, parágrafo 5º da Constituição Federal, a Lei 4.320 de 1964, nos artigos 2º e 34, e é também conhecido como princípio da periodicidade. Diz que o exercício financeiro corresponde ao ano civil. Pode parecer bobagem, gente, mas em alguns países isso não acontece. O exercício financeiro, ele não coincide muitas vezes com o ano civil, começando no meio do ano, terminando no meio do ano seguinte. Alguns nem têm, né, o hábito de periodizar o orçamento. Então, quando nós estamos falando do orçamento público brasileiro, ele é no exercício financeiro correspondente ao ano civil. Então, começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Essa periodicização, ela tem uma função, essa limitação temporal, que primeiro é o aspecto político, tornar periódico a intervenção do Poder Legislativo na atividade financeira do Estado. Por que isso? Vamos pensar o seguinte, é lógico que a gente fala no ano, mas o gasto e o serviço público, muitas vezes é contínuo, eu não sei exatamente só o que aconteceu naquele ano. O gasto é contínuo. Saúde, por exemplo, eu não posso aguardar do dia 31 para o dia 1º mudar tudo, porque não há essa possibilidade. Ela é contínua, inclusive nos horários, né? Na saúde, por exemplo, da meia-noite, um médico continua trabalhando até meia-noite, até as 6 horas da manhã, se a gente pegar no dia 31 de dezembro e dia 1º. Então, quando a gente pensa na anualidade ou na periodicidade, nessa limitação temporal, nós estamos pensando num corte pragmático, ou seja, um corte prático, um corte abstrato, no sentido de que é uma ficção temporal, porque o tempo em si, ele não é contado com dias e anos, o tempo do ser humano.
né? A nossa vida, ela prossegue, e há muitas políticas públicas que prosseguem além do ano, que você faz uma coisa no ano de 2020, mas você vai colher o resultado só em 2021. Então, essa é um corte que a gente faz, comunicativo, que tem um aspecto pragmático. Eu crio mentalmente esse lapso temporal de um ano para poder gerenciar. Então, quando eu pego essa limitação temporal, ela tem um objetivo político, que é tornar periódico a intervenção do Poder Legislativo na atividade financeira do Estado. Ou seja, pelo menos uma vez no ano, o Poder Legislativo vai controlar o que está acontecendo dentro do. Vai controlar o que está acontecendo dentro do Executivo. O outro é um aspecto econômico. Por quê? Porque eu faço um recorte que é minimamente aceitável por nós, que é estabelecer um período de um ano para que eu possa analisar as variações econômicas e sociais. O que aconteceu naquele período? O que eu tenho que adaptar? A pandemia. O que eu tenho que adaptar no orçamento agora de 2021 em razão da pandemia? E por aí vai. Então, ele tem tanto o aspecto político, no sentido de que eu tenho que periodicizar, ainda que de uma forma precária, pelo menos num ano, porque, na verdade, o Poder Legislativo e a sociedade civil pode fazer essa intervenção, sempre, né, todos os dias, mas ele pode fazer isso todos os dias, mas vai ter um controle minimamente no ano. E o aspecto econômico, que é adequar as finanças públicas, né, a essa variação econômica, ou seja, fazer uma análise todos os anos do que aconteceu, o que eu tenho que adaptar, o que eu tenho que levar em conta a partir de um determinado período de tempo, que é esse ano. Então, a gente adota, isso vale tanto para o direito financeiro quanto para o direito tributário, o chamado princípio da anualidade. Bem, agora, nós já vimos aqui esses princípios, eu quero falar um pouco dos princípios na Lei 4.320. Por que eu estou falando desses princípios que estão na Lei 4.320? Vamos ver aqui o que a Lei 4.320 fala. A lei do orçamento conterá a discriminação de receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da anualidade, universalidade e anualidade. Vamos ver aqui, né? Nós falamos do princípio da unidade, do princípio da universalidade e do princípio da anualidade. Por que eu estou mostrando esse artigo 2º? Porque esse artigo 2º, ele não trata do princípio do orçamento bruto e ele não trata do princípio da unidade de caixa, nem da totalidade. Então, eu quero mostrar para vocês que se vocês se depararem com uma questão na prova de concurso, por exemplo, perguntando quais os princípios previstos na Lei 4.320, no artigo 2º, é unidade, universalidade e anualidade. Todos os outros princípios, como eu estou falando aqui com vocês, eles são princípios derivados da compreensão do artigo. Então, por exemplo, quando eu pego o artigo 6º da Lei 4.320, o artigo 6º da Lei 4.320, ele vai falar o quê? Ele vai falar para nós, basicamente, que todas as receitas e despesas vão constar na lei de orçamento pelos seus totais. E aí, a doutrina, né, os estudiosos chamam esse princípio de orçamento bruto. Isso vale para o princípio de unidade de caixa. Na verdade, ele não está previsto de um ponto de vista jurídico. Princípio da unidade de caixa. Não, isso eu extraio da leitura da lei, princípio da unidade
de caixa. Portanto, numa prova objetiva que fale do artigo 2º, os princípios orçamentários são unidade, universalidade e anualidade. Tá joia? É só uma questão para que vocês fiquem atentos caso resolvam uma questão objetiva. Além de todos esses princípios, como é de prática, né, nós temos o princípio da legalidade, que está previsto no artigo 165, caput, e artigo 167 da Constituição, que é, basicamente, a derivação do princípio da legalidade do artigo 5º, do artigo 37, e de toda a estrutura constitucional. A administração pública se submete à lei, o orçamento ele nasce de uma lei ordinária, cumpre todo o rito legislativo normalmente, qualquer modificação no orçamento se submete ao processo legislativo normal, e a lei é iniciativa do Poder Executivo. Se trata, portanto, de uma reserva legal de iniciativa. A reserva legal diz, a iniciativa é do Poder Executivo. E o Poder Executivo só pode executar as despesas se ali estão previstas. E as receitas, elas também precisam ser cobradas dentro de um panorama de legalidade. O princípio da legalidade, ele é um princípio vastamente conhecido por todos nós do direito, porque ele foi visto e ele vai ser visto tanto no direito tributário, no direito penal, no direito constitucional, no direito administrativo. E esse princípio da legalidade, ele é o princípio da legalidade com aspecto positivo, ou seja, a administração pública só pode fazer o que está previsto e autorizado em lei. Ele não é a legalidade negativa. Qual é a legalidade negativa? Aquela em que eu posso fazer tudo que não esteja proibido ou determinado na legislação. O princípio da exclusividade está no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. Pôs fim às chamadas caudas orçamentárias. Vamos entender isso, gente. A lei orçamentária só pode conter matéria orçamentária, com exceção da autorização para abertura de créditos suplementares e operações de créditos, ainda que por antecipação de receita. O que acontecia, gente, na lei orçamentária? Era muito comum que o legislador, ou o presidente, ou o prefeito, pegasse a lei orçamentária e fizesse o seguinte, colocasse nela matérias não orçamentárias. Colocasse nela, por exemplo, fica instituído o dia de Nossa Senhora do Guadalupe no dia tal. Fica autorizado o aumento salarial do fulano de tal, da categoria tal. Fica autorizado a cobrança de taxa para isso ou aquilo outro. O que acontecia, então? Os legisladores, que não conseguem, muitas vezes, analisar todo um orçamento, passava isso batido, votava achando que estava votando só uma lei orçamentária e autorizava-se coisas além do orçamento, sem que o legislativo tomasse o devido conhecimento. O que foi feito, então, no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição? A lei orçamentária só pode conter matéria orçamentária ou abertura de crédito suplementar, autorização da abertura de crédito suplementar e operações de crédito. Por que isso? Para evitar esse tipo de ações que faziam com que fossem aprovados assuntos que não estavam no contexto orçamentário. Bem, é lógico que no Brasil, né, nós temos que resguardar de tudo, porque tudo é possível no nosso país. O artigo 5º, artigo 5º, 15 e 20 da Lei 4.320, de 64, estabelece o princípio da especificidade.
também conhecido como princípio da discriminação ou especialização. Proíbe-se autorizações globais no orçamento. As despesas devem ser especificadas, no mínimo, por modalidade de aplicação. Por que isso? Então, eu não posso autorizar, vejam só, eu não posso autorizar a abertura de crédito da seguinte forma. Despesa para saúde. Porque isso é muito global. Eu tenho que falar despesa para saúde o quê? No mínimo, eu tenho que especificar a modalidade de aplicação. É para pessoal? É para material? É para obra? É para serviço de terceiro? É para contratação de terceirizados? Pelo menos nesse nível de especificidade. Ou seja, a despesa precisa ser discriminada ou especializada. O objetivo do princípio da especificidade é permitir o controle para que a gente possa, como sociedade e como poder legislativo, controlar o valor que está sendo aplicado. Então, o princípio da especificidade, ele tem essa função de dar mais transparência para o orçamento público. Tem essa função de dar mais transparência no orçamento público.